A colunista Natália Bildt, empreendedora, confessou o uso desenfreado de inteligência artificial em suas colunas na Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do país. O que isso significa, hein? Vamos perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Essa Pedro, ela história é confessou isso na inacreditável cara dura? para um ombudsman da Folha. Meu Deus. Essa pessoa, gente, que teve a pachorra de escrever sobre o futuro da Venezuela, sendo uma empreendedora de beleza, Sofia. O que eu tava conversando com a Patrícia Guinepper antes de entrar aqui no Plantão do Meteoro. Cara, diploma de jornalismo tem que voltar a ser obrigatório e a Folha tem que voltar a ter algum critério para a seleção de colunista, cara. Não é possível isso aqui. É essa moça que a gente tá falando aqui, tá, gente? Eu vou concordar com uma única ressalva, Pedro. Hum. Diploma de jornalismo científico na pós-graduação já deve ser suficiente, tá? Sim, Senão eu tô algum desempregada. algum curso, Senão eu tô algum curso. desempregada. Não, eu entendo. Eu tava conversando com a Paty agora há pouco. Ela também defende isso. Não seria necessariamente a faculdade. Mas as pessoas precisam estudar antes de. E assim, as pessoas precisam escrever os próprios textos, né, Sofia? Essa moça Com certeza, eu acho que esse é o tá escrevendo os principal. próprios textos. Vamos lá. Todo mundo fazia micropigmentação. Micropigmentação de sobrancelha é um trabalho comum. Claro que quem se destaca é quem tem uma técnica muito boa. Mas eu pensei, todo mundo pode treinar a ponto de ter uma técnica muito boa. Então isso não me diferencia no mercado. Eu preciso brows, que é uma técnica diferente, um pouquinho mais sutil, mais natural, que não é só o pigmento. O que diferenciou foi que eu trouxe o tratamento junto. Essa moça que está falando de pigmento para tratamento estético é a colunista que a Folha escalou para escrever sobre Venezuela. Ela admitiu o uso de IA para textos para Alexandra Moraes, a ombudsman da Folha, escreveu um texto sobre isso. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou trazer os principais pontos. Ao se queixar do texto de uma colunista, uma assinante alertou que 66% do conteúdo vinha de inteligência artificial, segundo o detector de IA. Como ouvidora dos leitores, procedi à checagem e fui atrás das versões hoje tão prosaicas de Blade Runner. Usei o Pangram e o Winston AI, dois bem cotados caçadores de textos de androides, para testar outras colunas da autora. Todas apitavam para IA, a maioria com taxas de 100% ou quase isso. Repeti os testes e obtive os mesmos resultados. Já outros textos do jornal, inclusive aqueles traduzidos com IA, davam trabalho 100% humano. Por melhores que os detectores sejam, porém, não dá para julgar o trabalho de alguém apenas por esse diagnóstico. Mas é mau sinal que haja colunistas do jornal com 100% de IA do teste. Veio a questão seguinte: qual que é o problema? O jornal não proíbe textos de IA, mas também nunca informou que publicava texto de IA. Isso aqui é um erro da Folha. Se a Folha está usando inteligência artificial, ela tem que informar os leitores. Só que a colunista estava usando isso à revelia do jornal. Enviei o questionamento e os prints dos testes à colunista e ao comando do jornal. Ressalto aqui que entendo a questão como algo delicado, mas não antiético. Eu acho antiético, Alexandre. Vocês são o segundo maior jornal do Brasil. Foi ultrapassado agora pelo Globo, segundo os dados de circulação do IVC. Sofia, você é o segundo maior jornal do país. Você tem que informar os seus leitores do que você está publicando. Sabe, isso aqui é um absurdo. Se eu sou assinante, eu não sou mais assinante da Folha há muito tempo. Se eu sou assinante da Folha, eu tiraria a minha assinatura agora. Mas agora. O mínimo que se exige... Gente, eu cubro tecnologia. O mínimo que se exige do jornalismo é que a pessoa escreva seus textos. Por favor. Escreva seus textos. As pessoas assinam texto por esse motivo. Essa moça não escreveu os textos. E ela admite. Tive dúvidas em expor a autora, o que poderia desviar os focos da questão. Não, tem que expor. Tem que expor. Isso aqui é tão grave contra o... Isso aqui é uma forma de plágio, inclusive. Porque a IA se aproveita... É plágio com passos extras, né? Isso aqui é plágio.
A Folha de São Paulo tem um histórico. Vou relembrar dessa história. E o cara não pode me processar porque eu tô falando a verdade, tá? A Folha já teve um colunista chamado Pepe Escobar, que foi pego pelo André Singer, secretário de redação, plagiando uma resenha de David Bowie, Sofia, da Rolling Stone, na Folha. E agora eu tô vendo a Folha cometer um erro pior. Isso aqui é um absurdo, gente. A colunista Natália Beauty confirmou e defendeu o uso de IA nos textos que publica na Folha. Utilizo sim ferramentas de inteligência artificial como apoio operacional do meu trabalho, assim como utilizo outras tecnologias no dia a dia profissional. O processo é objetivo, parto sempre de um tema que considero relevante. Isso aqui é mentira, tá? Eu duvido que para a empreendedora o tema da Venezuela seja relevante para ela. Sabe o que ela se baseou, Sofia? Nos temas que estão bombando nas redes sociais. Óbvio. Foi por isso que ela escreveu sobre Venezuela. Não foi porque era relevante para ela. Seja um fato, uma reflexão baseada em experiências pessoais ou profissionais. A partir daí, desenvolvo a minha argumentação verbalmente, expondo de forma clara a minha visão, meus argumentos e minhas conclusões. A ferramenta organiza esse material. Isso aqui é um absurdo. Não, a ferramenta rouba o material de outros lugares, respeitando rigorosamente o que foi dito, sem acrescentar dados, interpretações ou opiniões que não sejam minhas. Ela fala da IA como se fosse mágica. Como se não tivesse o trabalho de alguém que foi apropriado, Sofia. Não é um texto mágico, gente. Ele é gerado a partir de informações que já foram dadas. Para concluir, a colunista Natália Beauty informou que até a resposta enviada para um ombudsman veio de uma inteligência artificial. Eu defini o conteúdo, dei os comandos por voz para a tecnologia, apenas estruturou o texto para otimizar o meu tempo, sem interferir em absolutamente nenhuma linha do que penso ou afirmo, Sofia. Chat GPT, responde pra moça que eu uso IA sim, porque eu mereci. Só que faltou, cara. Não é possível isso aqui. Aí, não bastasse isso aqui, esse texto da Ombudsman é uma vergonha, gente. É uma vergonha pra Folha de São Paulo. Eu já falei dessa senhora no outro corte, a Ana falou assim, pô, acho que você pesou a mão no resumo. Na hora que eu li o texto dela, ela falou, não, Pedro, você tava certo. Você tá certo, a Folha anda muito mal e tal. Não bastasse essa vergonha que ela passou, Sofia, ela escreveu um texto defendendo os textos de IA. E aí ela diz o seguinte, meus textos usam inteligência artificial, meu pensamento não. Moça! Moça! Foca em mim, por favor. Moça, você precisa. Os mais velhos diriam pegar um bloquinho de notas, uma caneta e anotar. Eu vou dar o benefício da dúvida para vocês. Abre a jossa do bloco de notas e digita. Você precisa pensar. Antes de botar as ideias no papel. Não pode ser um prompt que faz isso por você, filha. Porque, inclusive, o prompt pode inventar coisas que você não pensou. Você não entendeu isso? Essa é a função da IA. Ela não sabe o que é uma caneta, mas eu tô tirando a caneta e o papel da equação. Mesmo porque eu também não sou exemplo disso. Minha letra piorou 400 vezes depois que eu passei a digitar meus textos. Não precisa ser papel e caneta. Usa o editor de texto e um teclado. É inacreditável isso. Aí vamos ler só um pouquinho do texto dela que eu quero ficar revoltado. Hoje, esse corte que eu saí puto. Um leitor enviou uma reclamação para um ombudsman da Folha, dizendo que meus textos são escritos por inteligência artificial. A resposta curta é sim, eles são escritos com apoio da inteligência artificial. A resposta completa é que o conteúdo, a opinião, o ponto de vista, a vivência e a responsabilidade são integralmente meus. Quem disse isso, filha? Se você colocou as suas ideias num prompt, ninguém garante que as ideias são suas. Esse é o problema, Sofia. A gente está fazendo aqui, inclusive, uma discussão técnica dessas IAs. A IA não é só o comando que você fez. É o que ela adquiriu de conhecimento, é o banco de dados dela. Então as ideias não são suas. Ainda mais o chat GPT que é conectado na internet.
É inacreditável isso aqui, gente. O que existe nos meus artigos não é inteligência artificial substituindo o pensamento humano, é inteligência pessoal organizada pela ferramenta. Essa reação não me surpreende, pois a resistência à tecnologia... Não tem resistência à tecnologia. Você está conversando, inclusive, com jornalistas de tecnologia aqui. Eu cubro essa área. E um dos grandes problemas da IA é o plágio. É o plágio. Nunca foi sobre ética e qualidade, mas desculpa, moça. É uma questão de ética você usar IA ou não, que é máquina de plágio, e é uma questão de qualidade, porque a gente sabe, por fatos, que as IAs alucinam. Ou seja, um texto jornalístico feito por uma IA é um texto, sim, de menor qualidade, porque você não tem a garantia da factualidade do que está escrito lá, o que, sendo uma jornalista, você deveria se preocupar. Não, e Sofia, vamos ser bem técnicos ao falar disso. As IAs alucinam. Não, a gente não tá falando que a IA ficou deprimida, a gente não tá falando que a IA perdeu a cabeça. A alucinação na inteligência artificial é algo bem específico. Sabe o que é, gente? As IAs, elas são treinadas para repetirem padrões. Sabe o que está acontecendo em trabalhos acadêmicos, Sofia? Você que é da área da ciência, você sabe disso. As IAs estão inventando livros que as pessoas nunca escreveram. Artigos que elas nunca escreveram. E é o que eu insisto, a Natália Bildt mentiu aqui nesse artigo, não é a ideia dela. Se ela submeteu numa IA, a ideia não é dela. Não tem como garantir isso, Natália. É isso que eu estou querendo dizer. Se você está botando... Eu falei isso desde o começo. Aliás, até endereçar aqui. Uma das pessoas que me ridicularizou foi o Caio Almendra, Sofia. E eu falei que era burrada botar as informações em um software proprietário. O que tá acontecendo hoje, Sofia? Hoje eu tô bem, hoje eu tô de bem com ele, tá tudo certo. O que tá acontecendo hoje? A gente entregou as informações para as Big Techs. A gente não tá escrevendo mais, gente. No caso de ilustradores, as artes estão sendo roubadas. Estão falando aqui no nosso chat. Tem que diminuir o uso de ChatGPT. Não, tem que evitar usar, gente. Não é para usar. Ainda mais quando você vai escrever os seus textos. Se a ideia é sua, vai ler. Vai verificar nas fontes. Reaprende a usar o Google. E mesmo usando o Google é pouco, tem que ler livro. Essa moça aqui é um absurdo, gente. Desde o caso do Pepe Escobar, e o caso do Pepe Escobar, eu repito, eu não estou inventando essa informação. A Folha admitiu que o Pepe Escobar plagiou. Eu tô vendo um caso pior aqui. Uma moça que foi normalizada. Escrever artigo que não tem nada de original. Sofia, ela escreve sobre Venezuela. Ela escreve sobre IA. Ela escreve sobre tudo. Sobre o cão orelha. Cara! Vamos lá. Eu não sei nem Vamos lá. começar. Tem vários problemas aí. Para mim, o mais grave é a questão da factualidade. Gente, vamos entender uma coisa. Você chega para IA e diz, pergunta lá pro Gemini, pro ChatGPT, pro DeepSeek, seja qual for. Qual é a capital da França? Ele vai te responder, Paris. Tá certo? Tá certo. Por que ele te respondeu Paris? Porque ele sabe o que é a capital, sabe o que a França raciocinou e chegou à conclusão factual de que a capital de França é Paris? Não! Acertou por outra razão. Porque foi treinado com vários textos e nesses textos, estatisticamente, as palavras que vêm junto com capital e junto com França é a palavra Paris. Probabilisticamente, a resposta mais provável é Paris. E é por isso, a IA, mesmo respondendo certo, não sabe o que é Paris, não sabe o que é França, não sabe o que é capital. O que isso significa? Que por essa questão probabilística, é perfeitamente possível que ela responda palavras que estatisticamente estão certas e vir junto com aquelas palavras que estavam no seu prompt, mas que factualmente sejam erradas. É aí que as IAs começam a alucinar e inventar referência. Por quê? Porque ela não sabe o que é uma referência bibliográfica. Ela coloca lá no texto acadêmico uma referência falsa simplesmente porque ela encadeou palavras que estatisticamente eram as
palavras mais prováveis dado aquele prompt. Entenderam? E isso é inevitável. Inevitável. Não adianta dizer, não, é só uma questão de tempo, é só treinar a IA com mais dados que ela vai acertar, ou é só criar IAs mais... e daí deixar bem claro, eu estou usando o termo IA, mas o termo mais correto seria LLM, né? Language Models, né? Grandes modelos de linguagem. Não vai resolver esse problema porque é como elas funcionam. Você dizer que, não, é só fazer uma LLM melhor que ela vai fazer direito. Não, é a mesma coisa que, digamos, um carro. Não importa o quanto você acelera um carro, ele não vai virar uma geladeira. Porque não é assim que ele funciona. O carro é feito para ser rápido, não para esfriar. A LLM é feita para encadear palavras estatisticamente prováveis, não para conhecer referências, não para ser factual. Não para fazer perguntas. Não importa, exatamente, não importa o quanto ela melhore, não importa o quão rápido seja o carro, ele nunca vai ser uma geladeira. Não importa o quão boa seja a LLM, ela nunca vai ser um mecanismo de busca, ela nunca vai entender fatos. O dia que você inventar uma IA que é capaz de entender fatos, ela não vai ser uma LLM, vai ser um outro tipo de IA completamente diferente que hoje ainda não existe. Que hoje ainda não existe. Daí a gente vai para o jornalismo. O jornalismo tem um monte de coisa que se fala sobre o jornalismo que eu, como jornalista, discordo. Tipo, o jornalista tem que ser imparcial, o jornalista não pode adjetivar. Tudo isso eu discordo, depende. Mas uma coisa o jornalista tem que ter, senão não é jornalismo. Compromisso com os fatos. Se não tiver compromisso com o fato que você está fazendo, não é jornalismo. Não é jornalismo. Agora, vamos lá. Se você usa IA nos seus textos, você não tem como garantir a factualidade do seu texto porque IA alucina. Portanto, se você faz jornalismo usando IA, o que você está fazendo não é jornalismo de verdade. Ponto. Ponto. Porque não tem checagem. Não tem checagem de informação. Jornalista se corrige, gente. Para jornalista, 1.5 é 1.5, não é 2. Precisão. E outra coisa, Sofia, o pessoal tá falando assim, é só usar localmente. Não, gente. O DeepSeek é a mesma tecnologia do ChatGPT. É o mesmo banco de dados. LLM igual. LLM igual. Igual. Não interessa a nacionalidade, se é chinês, se é americano. A gente tem que voltar... E outra coisa que também falaram no chat agora, vou falar rapidinho só pra fechar o corte. A gente não devia chamar isso de inteligência. É inteligência sim, só que não é cérebro. Ele não substitui cérebro humano, gente. Vocês continuam tendo que pensar. Vocês precisam continuar tendo que montar as coisas. É o que a Sofia falou. Geladeira não é motor de carro. Gente, vamos lá. Com relação a isso. LLM é LLM. Não vai mudar isso. Então, não interessa se é local ou não, se é chinês ou se é estadunidense. É o mesmo tipo de tecnologia. E aí a gente tem que pensar que as IAs, elas não são necessariamente ruins. Elas podem fazer muito bem o que elas são designadas para fazer, se elas estão fazendo o que elas foram feitas para fazer. Então, por exemplo, eu sou jornalista de ciência. Existem IAs que são usadas, por exemplo, para prever qual é a estrutura tridimensional de uma proteína com base na sequência de aminoácidos. Então, você pega a sequência de aminoácidos, que são os bloquinhos de construção que formam as proteínas, são as pecinhas de Lego que formam as proteínas, e você pega essa cadeia de aminoácidos e você diz para a IA qual é o formato que essa proteína tem quando ela está pronta. A IA acerta, e acerta muito bem. Ela faz muito bem esse trabalho. Mas por quê? Porque você está usando ela para o que ela é feita para ser usada. E ela não sabe o que é aminoácido, ela não sabe de nada. Ela detectou um padrão e entregou para você. E ela faz isso. Agora, você tem IAs que são usadas pelos astrônomos para corrigir as falhas nas imagens dos satélites. E elas fazem muito bem isso. E tá certo, tem que usar para isso mesmo. Agora, o que você não pode fazer é querer usar uma IA que é feita para uma coisa e usar ela para outra. Aí que a gente chega nas LLMs. LLMs não
foram feitas para saber se um fato é correto ou não. Ela foi feita para escrever um texto que parece um texto escrito por um ser humano, só. Se você quer fazer isso, se você quer ficar batendo papo com a LLM, vai lá, não vai ter problema. Se você quer usar ela para escrever um texto jornalístico, opa, aí tem um problema, porque ela não é feita para lidar com factualidade. O texto jornalístico precisa de factualidade, assim como o texto acadêmico. Se você quer usar a LLM para fazer terapia, aí você tem um problema. Ela não foi feita para fazer terapia, entendeu? Então, não tem problema nenhum você usar o ChatGPT ou o DeepSeek, contanto que você esteja usando ele para o que ele foi feito para fazer, que é bater papo. Desculpa, é só para isso. O problema é, as Big Techs, elas precisam que as pessoas usem o máximo possível, porque elas lucram com esse uso. Então elas vão tentar te convencer a usar esse negócio para coisa que eles não servem para fazer, entendeu? E daí que vem o problema. As pessoas, elas caíram no marketing, no que é basicamente um grande golpe de marketing. Pedro, esse vídeo já tá com 21 minutos, a gente tem que encerrar. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.